18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, começando pra você mais uma edição do 18 horas. Alô, Karine Leão. Alô, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha aí, participe conosco do programa 18 horas, hein? O nosso WhatsApp é o 994887592 e está inteiramente à sua disposição. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. A sua opinião é muito importante. Está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Mix. A gente começa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra fraude de licença ambiental, suspensão de multas e autorização irregular para desmatamento. Senador Eduardo Braga apresentou hoje novo texto de regulamentação da reforma tributária. O senador Eduardo Braga fez ajustes importantes no texto para proteger a Zona Franca de Manaus. Polícia faz coletiva para falar sobre o caso de agressão contra o compositor Paulo Onça. Legal, 6h04 mais uma vez. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Esses e outros assuntos, hein? Os destaques de hoje. Os destaques desta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Você confere a partir de agora. Em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, e hoje teve mais uma operação da Polícia Federal contra a fraude na venda de carbono a partir de fraudes em terra aqui do Amazonas. É a Operação Expurgar, que mira práticas ilegais em licenciamentos ambientais. Karine. Exatamente, Carlão. O esquema envolve servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, que usavam suas posições para liberar licenças fraudulentas, suspender multas e autorizar desmatamentos irregulares. As ações aconteceram aqui no Amazonas, Rondônia e Pernambuco. E o prejuízo estimado é de quase R$1 bilhão. Olha, Karine, ouvintes, essa operação é um desdobramento da Operação Greenwashing, que já havia desvendado um esquema de fraudes fundiárias iniciado em Lábrea, no sul do Amazonas. Essas fraudes resultaram na apropriação ilegal de mais de 538 mil hectares de terras públicas. E nos últimos anos, o grupo criminoso expandiu suas atividades para as regiões do Apuí e Novo Aripuanã, inserindo dados falsos no sistema de gestão fundiária com a ajuda de servidores públicos. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão preventiva aqui em Manaus. Olha, essa organização já havia sido, inclusive, alvo da Operação Arquimedes em 2019, quando foram investigados crimes semelhantes. Além disso, denúncias anônimas sobre o caso podem ser feitas pelo site da Polícia Federal, com garantia de sigilo, inclusive, hein, Karine? E quem está acompanhando esse caso é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, os nomes dos alvos dessa ação de hoje não foram revelados pela polícia, não é mesmo? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, Karine, a Polícia Federal tem uma política de não divulgar alguns dados, né? Mas a gente teve aí a informação de que o diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o Juliano Valente, seria aí um dos investigados, um dos alvos dessa operação. Inclusive, ele já foi afastado do seu cargo, né? Em meio aí a essa operação, a Operação Expurgar. Ironia ou não, né? Essa operação acontece nesse dia 9 de dezembro, onde a gente comemora o Dia Internacional de Combate à Corrupção. E aí mais um escândalo se escancara aqui, né? Envolvendo pessoas ligadas ao governo do Amazonas, né? E mais uma vez virando manchete nacional. A gente está passando, né, Karine, pelo segundo ano consecutivo por uma crise ambiental sem precedentes. E aí a gente trazer realmente uma manchete como essa, onde até mesmo o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas foi afastado do seu cargo por envolvimento com esquema fraudulento, né? Aí a gente está falando de pelo menos eles utilizavam ali as suas posições para facilitar o quê?
práticas ilegais, como a emissão de licenças ambientais, suspensão de multas e autorização irregulares para o desmatamento. A gente tem batido recorde de desmatamento nos últimos 25 anos, né? A gente vem registrando sucessivos recordes, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Especiais. Exato. O Amazonas continua ali naquele top 3 no ranking entre os estados que mais desmatam. E talvez seja até um motivo, tá aí uma das respostas. Essas licenças fraudulentas, toda essa irregularidade num órgão que deveria proteger e fiscalizar o meio ambiente está coberto de irregularidades com corrupção. Tá aí a resposta. Por que esses 2 últimos anos foram os piores? Batemos aí os piores índices. A resposta tá aí. Irregularidade, fraudes na gestão de Wilson Lima. E é isso mesmo, Karime. A Polícia Federal tá nas ruas, eles estão de olho e, segundo as investigações, os servidores do IPAAM, o que eles faziam, né? Eles tinham ali as suas funções e eles aproveitavam daquelas facilitações que eles tinham realmente para favorecer aí atitudes fraudulentas. Como eu disse anteriormente, o que eles facilitavam, né, para os nossos ouvintes poderem entender melhor? Eles emitiam licenças ambientais falsas, né? Tipo, eu não tenho aquele documento, eu quero invadir aquela área, uma área de mata muito grande. Peraí, que a gente facilita para você. Quanto resolve. Que é, né? Resolvia realmente de uma forma fraudulenta. E eles também praticavam o quê? Suspensão de multas e a concessão indevida de autorização para o desmatamento. É vergonhoso a gente trazer tudo isso, porque além a gente está falando de um prejuízo para o meio ambiente, mas que também causou aí uma descapitalização estimada de R$1 bilhão, segundo a Polícia Federal. E no meio ambiente, a gente sabe que a gente vem colhendo tudo isso e não é de hoje, né? A consequência é alta. A gente vem mostrando também aqui no programa 18 horas que pelo menos desde julho a gente vem convivendo, por exemplo, com uma nuvem de fumaça. Uma hora a conta chega e infelizmente quem paga somos todos nós que vivemos aqui na Amazônia, né? Inclusive, como o Carlão adiantou aí para os nossos ouvintes, durante a Operação Arquimedes, alguns desses envolvidos, eles já tinham sido investigados. Essa operação, ela apurou crimes bem semelhantes, sabe, Karime? Porque na fase atual, o que a Polícia Federal fez agora? Ela fez mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas. Pelo menos 4 servidores foram presos durante a ação de hoje. Essas ações, elas foram cumpridas com base nas determinações da Vara Federal Criminal de Subseção Judiciária em Manaus, com foco em crimes ambientais, com o objetivo de realmente acabar com essa organização criminosa que está desmatando a nossa Amazônia. As fraudes reveladas, né, nessas etapas anteriores mostraram que esse esquema não operava desde hoje aqui no nosso estado, não. Há pelo menos uma década, a Polícia Federal acredita que eles têm envolvimentos aí com escândalos, com esquemas ambientais, como apropriação ilegal de terras públicas em larga escala. É realmente uma situação muito grave. Inclusive, a Polícia Federal indica que pessoas ligadas ao IPAAM estariam envolvidas desde os anos de 2016, 2018, utilizando os dados falsos do sistema de gestão fundiária. A gente entrou em contato, é claro, com o IPAAM, né, para tentar entender o que aconteceu, quem seriam esses servidores, e eles enviaram para a gente uma nota informando que estão à disposição para prestar as informações necessárias e auxiliar as autoridades nos esclarecimentos dos fatos. O governo do estado disse ainda que não compactua com as atitudes, né, dos servidores de práticas ilícitas dessa forma, e que os envolvidos nessa operação já estão afastados e exonerados aí dos seus cargos. Essa foi a resposta aí por parte do Instituto de Proteção à Amazônia. Obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Carlão, é uma vergonha, né, Carlão? Absurdo.
Carmen, é um absurdo. O que a gente sabe, na realidade, é que o governo de Wilson Lima, no Amazonas, é sim uma fábrica de escândalos, cada um, inclusive, mais grave que o outro. Na saúde, por exemplo, 4 secretários foram presos por fraudes na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19, resultando, é claro, em prejuízos milionários aos cofres públicos. Na segurança pública, 2 secretários foram detidos por corrupção, evidenciando o descontrole e a falta de compromisso com a integridade no setor, Karine. Bom, como se não bastasse, agora o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, está no centro de um esquema criminoso. A Operação Expurgare da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que emitia licenças ambientais fraudulentas e autorizações ilegais para desmatamento. O diretor-presidente do IPAAM, Juliano Valente, foi afastado do cargo e outros servidores foram presos, mostrando a corrupção enraizada no órgão. Olha, esses episódios escancaram sim a incapacidade do governo de Wilson Lima em conduzir o Estado com transparência e responsabilidade, perpetuando assim práticas ilícitas que comprometem o desenvolvimento e a confiança da população nas instituições públicas. Não, e tem um detalhe importante, já se passaram mais de 3 anos desde que o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade transformar o governador do Amazonas, Wilson Lima, em réu por crimes relacionados a desvio de recursos na pandemia de Covid-19. E até agora o processo não avançou. A demora no julgamento levanta questionamentos e frustra a população que exige respostas. Olha, entre as acusações estão dispensa irregular de licitação, fraude, sobrepreço e também peculato. Segundo o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, o governador liderou um esquema criminoso para desviar recursos da saúde no auge da pandemia. A denúncia foi aceita inclusive, por unanimidade pelos 12 ministros presentes na votação da Corte Especial, mas o processo segue parado. E Wilson Lima chegou a afirmar na época que a decisão de torná-lo réu seria uma oportunidade de provar a sua inocência. No entanto, nem ele, nem a sua defesa parecem ter demonstrado pressa em agilizar o julgamento. Ele seria o principal interessado em comprovar a sua inocência, mas não age assim e fica sob suspeita. Um governador fraco, réu e assim, sem condições morais e éticas de tocar um estado tão importante quanto o Amazonas. E é importante sim lembrar que as denúncias surgiram no contexto da Operação Sangria, em que a Polícia Federal cumpriu mandados na casa do governador e em outros locais. A operação revelou fraudes milionárias em licitações para a compra de respiradores e outros insumos hospitalares. E além do governador, outros 17 nomes da alta cúpula do governo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Mesmo diante de tantos indícios e da robustez das provas apresentadas, o processo parece engavetado, numa demonstração de como a lentidão da justiça afeta a confiança da população. Olha só, enquanto isso, o Amazonas segue pagando um preço alto pela má gestão e também pelo descaso com a saúde pública. A demora no julgamento é mais do que uma afronta à justiça. É um desrespeito às famílias que perderam entes queridos por falta de recursos e estrutura no pior momento da pandemia. A criação de novos prazos, alegações de defesa e até envio de novos documentos para análise têm sido usados como justificativa para os adiamentos. Mas passados 3 anos, fica a pergunta: até quando a justiça vai ignorar o clamor da sociedade por respostas? E agora é hora do STJ sair da inércia e dar andamento ao processo. A transparência e a celeridade são indispensáveis para que o povo do Amazonas tenha finalmente aí um desfecho para esse caso. A justiça tardia é, como sempre, uma injustiça para quem sofreu as consequências desse esquema. O julgamento do governador Wilson Lima não é apenas sobre crimes de corrupção. É sobre dar um basta à impunidade e garantir que quem ocupa cargos de poder responda por seus atos. O Amazonas não pode continuar refém dessa espera interminável. Mix.
Agora 6h17, você no melhor mix do Brasil. E atenção, Manaus, o programa Minha Casa Minha Vida está com inscrições abertas para novos beneficiários na cidade. Mas é bom correr, hein? Porque o prazo termina já nesta terça-feira, ou seja, né, Karime? Amanhã. Tem que correr mesmo, viu? Porque para quem sonha com a casa própria, essa é a oportunidade. O cadastro pode ser feito online pelo Sistema Municipal de Habitação ou presencialmente na Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. O cadastro de famílias é para selecionar aquelas que se enquadram no perfil do programa, para receber casas ou apartamentos que serão construídos com recursos do governo federal aqui em Manaus. Olha, para se inscrever, atenção, no Minha Casa Minha Vida em Manaus, o candidato tem duas opções, hein? Olha só, a primeira é fazer o cadastro pela internet no Sistema Municipal de Habitação, como já disse a Karime, inclusive. Olha só, mas antes de iniciar aí a inscrição, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: NIS, CPF, data de nascimento, nome da mãe, RG e título de eleitor. Outra forma de se cadastrar é comparecer até a sede da Secretaria Municipal de Habitação, que fica na Travessa Arthur Bernardes, 228, Centro, Zona Sul, Karime. No ano passado, Carlão, o presidente Lula confirmou que Manaus seria beneficiada com 4,4 mil imóveis construídos pelo programa habitacional. Além de Manaus, o programa prevê a construção de 300 unidades habitacionais na cidade de Benjamin Constant, 150 em Iranduba, 200 em Maraquiri, 400 em Parintins, 400 também em São Gabriel da Cachoeira, outras 400 em Tefé e 200 em Urucurituba. Mix. Olha só, as inscrições para o programa Bolsa Universidade de 2025 começaram hoje e seguem até a próxima segunda-feira, dia 16. O programa oferece bolsas integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior para estudantes de baixa renda em Manaus, Karime. É a grande oportunidade para quem sonha em cursar uma faculdade. Para se inscrever, é só acessar o site da Prefeitura de Manaus, preencher o cadastro e enviar os documentos exigidos. A seleção é feita com base na renda familiar per capita e no desempenho escolar. Vamos acompanhar mais informações a respeito do primeiro dia de inscrição agora com Rodrigo Soares. A procura foi tanta nesse primeiro dia de inscrições para o Bolsa Universidade que o sistema chegou a apresentar instabilidade. A Prefeitura de Manaus informou aos interessados que o programa de inscrições, aberto hoje, ficou instável por causa da sobrecarga de acessos e, segundo o diretor-geral Raimundo Pimentel Filho, da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, responsável pelo programa, a situação foi resolvida ainda na tarde de hoje. Logo pela manhã tivemos uma instabilidade, devido à alta procura dos candidatos para fazer sua inscrição, mas logo foi resolvido e as inscrições seguem normalmente e a gente já tem cerca de quase 9 mil inscritos. As oportunidades de acesso ao ensino superior são para 12 instituições de ensino superior da rede privada. O programa Bolsa Universidade é para estudantes de famílias de baixa renda. São oferecidas mais de 47 mil vagas em 88 cursos de nível superior, com opções de bacharelado, licenciatura e tecnólogos. O programa de 2025 foi lançado no dia 2 de dezembro com recorde no número de bolsas oferecidas num único edital, 47.680. A quantidade representa um aumento de 38% em relação ao edital de 2024. Segundo o coordenador Raimundo Pimentel Filho, é o maior número de vagas já oferecidas pelo programa. Esse já é o maior de todos os que já foi feito na gestão do prefeito Davi Almeida e de todos os programas que já foram feitos desde o início do Bolsa Universidade 2009. São mais de 47 mil bolsas ofertadas. E a gente focou em chegar em locais ali de difícil acesso, em bairros mais distantes. O prefeito Davi Almeida se preocupou com essa questão social. E aí estamos levando o Bolsa Universidade para esses bairros mais afastados de Manaus. As vagas são distribuídas nas modalidades de
compensação tributária, com descontos de 100%, 75% e 50% nas mensalidades e voluntária, sem abatimento de impostos. Esse ano, o programa ainda conta com a novidade de 1.212 vagas para pessoas com idade acima de 65 anos. O prazo de inscrição segue até 1h do dia 16 de dezembro. O sistema de classificação independe de ordem de inscrição. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h22, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. O senador Eduardo Braga apresentou nesta segunda-feira o novo texto de regulamentação da reforma tributária com mais de 500 páginas, olha só. Durante sua análise no Senado, o projeto já recebeu mais de 1,9 mil sugestões de mudança, que são as famosas emendas, Karine. Então, Carlão, entre as novidades do relatório estão a inclusão de itens como armas, munições e plásticos descartáveis na lista do imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado. Além disso, o texto traz ajustes importantes no cashback para famílias inscritas no cadastro único, mudanças nos tributos sobre remédio e uma redução nos impostos para o setor imobiliário. Olha só, o texto será lido ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, deve conceder aí um prazo de 48 horas para que os senadores analisem o documento com calma antes de votarem. Então, isso porque a ideia é que a Comissão de Constituição e Justiça finalize a discussão na quarta-feira, para que o relatório possa ser votado no plenário ainda essa semana, como espera o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olha só, vamos conferir agora os detalhes do relatório de Eduardo Braga. Cashback ampliado. O cashback vai devolver parte dos impostos pagos por famílias do cadastro único com renda de até meio salário mínimo. A devolução varia. O 100% da CBS e 20% do IBS em itens essenciais como botijões de gás de até 13 quilogramas e energia elétrica, água, esgoto, telecomunicações e também gás encanado. Olha só o detalhe, o 20% em compras gerais, exceto itens do imposto seletivo. Mais detalhes sobre como isso vai funcionar serão definidos depois. Na cesta básica, a isenção segue para as carnes, frangos e peixes, que continuam na lista de produtos da cesta básica que vão ter isenção dos novos impostos sobre o consumo. A redução dos impostos em remédios, o texto zera as alíquotas de IBS e CBS para medicamentos usados no tratamento de câncer, doenças raras, DST/AIDS, doenças negligenciadas, vacinas e soros. Olha, a medida também beneficia medicamentos registrados pela Anvisa, que são comprados por órgãos públicos ou entidades que atendem ao SUS com pelo menos 60% da capacidade, além do programa Farmácia Popular e suplementos para nutrição enteral e parenteral. Com essas mudanças, o relatório tenta equilibrar as contas e manter benefícios para setores essenciais como saúde, alimentos e os mais vulneráveis economicamente. E temos também a questão da Zona Franca de Manaus, que é de extrema importância. Eduardo Braga fez mudanças importantes para proteger a Zona Franca de Manaus. Segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira, ele retirou uma regra que diminuía os créditos de impostos para empresas da região, que estava previsto no texto aprovado pela Câmara, Karine. Pois é, a regra da Câmara dizia que esses créditos seriam reduzidos para 2/3 do valor total calculado. Mas o senador explicou que tirar essa redução era necessário porque, com a reforma, a Zona Franca perderia competitividade. Segundo Braga, as indústrias da região sairiam prejudicadas depois da reforma, em comparação com o que tem hoje. Olha só, outro ponto levantado é que a alíquota dos produtos da Zona Franca subiria de 12% o ICMS para 18%, o IBS, enquanto as indústrias concorrentes teriam alíquotas menores. Isso seria, claro, um grande problema para o polo industrial de Manaus, porque poderia fazer as empresas saírem da região, enfraquecendo a Zona Franca, algo que vai, é claro, contra a Constituição, inclusive, Karine. O senador Eduardo Braga também avisou que se essas empresas saírem da Zona Franca de Manaus, não vão para outros estados brasileiros, mas sim para outros países, e isso seria um duro golpe para a economia local. Mix.
Olha só, temos atualizações do caso do cantor e compositor Paulo Onça. Hoje a polícia deu coletiva e apresentou aí novas informações, Karine. Exatamente, Carlão. E o repórter André Meirelles acompanhou o caso, conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, o agressor está preso e o que alegou para as cenas que a gente viu de agressão, de brutalidade contra o compositor Paulo Onça. Boa noite, André. Na verdade, optou por ficar em silêncio, Karine. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Mix FM. Olha, segundo a Polícia Civil, através do delegado Cícero Túlio, que é titular do 1º Distrito Integrado de Polícia, Adeilson Duque Fonseca, conhecido como Bacana, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra um sambista Paulo Onça, optou aí por permanecer em silêncio, isso durante o depoimento. O acusado, que é empresário no ramo alimentício ali no Beco do Macedo, já passou por audiência de custódia e se encontra à disposição da Justiça. O delegado Cícero Túlio, durante aí falou que no início da noite de sábado o suspeito decidiu se apresentar com o advogado na delegacia e foi nessa ocasião que ele foi preso preventivamente. Vamos acompanhar a fala do delegado. Imediatamente determinamos as equipes policiais que caíssem em campo, realizando ali a coleta de elementos de informação suficientes para identificar a autoria do fato que foi feito, e desde então as equipes se encontravam em campo tentando localizar esse suspeito para fim de dar aí cumprimento a uma ordem de prisão. O autor não se apresentou na nossa unidade policial para prestar esclarecimentos. A gente conseguiu, através de imagens de câmeras de vigilância, estudar todo o cenário do crime e constatamos ali a ocorrência de um homicídio tentado qualificado. Então, representamos pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferido ainda no plantão judicial, e durante todos esses dias as equipes estavam realizando diligências, inclusive realizando um trabalho de saturação na área vermelha ali do entorno do Beco do Macedo. É a oportunidade em que tomamos conhecimento de que o autor iria se apresentar na nossa unidade policial em face das ações policiais que foram promovidas naquela região. Demos cumprimento no sábado à noite à ordem de prisão preventiva, o cumprimento dessa ordem de prisão preventiva, e o suspeito já foi encaminhado à audiência de custódia, onde está à disposição da Justiça no sistema penitenciário. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala do delegado titular do 1º DIP, Cícero Túlio, falando aí que o homem deve ser indiciado pelo crime de homicídio tentado qualificado. Olha, também hoje, mais uma atualização, Karine e Carlão, a esposa de Paulo Onça, Simone Andrade, que esteve acompanhada dos advogados na delegacia, disse que o suspeito não deu chance de defesa ao esposo e que a família pede justiça. Ela também relatou que o compositor, ele permanece em coma induzido depois aí da cirurgia para retirada de coágulo da cabeça, Então ela deu uns detalhes hoje durante essa entrevista. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. O estado de saúde do Paulo, ele continua, na UTI grave, como os médicos falam. Pela idade dele, 63 anos, é assim, acompanhamento muito devagar. Ele saiu do coma induzido, graças a Deus, mas não está mais sedado. Porém, é grave. O Paulo vai passar por uma outra cirurgia. Vocês não têm noção da gravidade, entendeu? Atingiu o crânio do Paulo. O Paulo perdeu um pedaço do osso do crânio, entendeu? Então é assim, é revoltante. Eu quero colocar de antemão, primeiro eu quero agradecer extremamente o doutor Cícero Túlio, a equipe dele, incansável, entendeu? Eu digo mesmo, não é pelo compositor Paulo Onça, gente, é pelo ser humano. Aquele monstro não deu chance pro meu marido. E eu vou colocar, se ele tivesse dito, cara, tu bateu meu carro, pode ter certeza que o teu carro hoje estava na oficina. O Paulo ia fazer um samba pro teu carro pra ti, e tu resolveu levar o meu marido pra uma UTI. Vocês não sabem que é uma mulher dormir, sabe, a base de remédio. A mãe dele tem 88 anos. Os amigos estão revoltados. Quem conhece o compositor Paulo Onça, o Paulo é um cara, é uma onça dócil, entendeu? O cara não deu chance, ele foi monstruoso. Eu tô revoltada, eu não consigo nem assistir os vídeos. 18 horas. Tá, então, Karine e Carlão, a gente conferiu a fala da Simone Andrade, que é esposa, de Paulo Onça, fazendo também esse desabafo aí durante essa coletiva na delegacia. E como a gente falou, até o momento, o Adeilson Duque, que é o responsável aí por essa tentativa de homicídio, ele vai responder por isso, mas pode também responder por mais crime até o final das investigações, conforme já divulgou o delegado Cícero Túlio, que é titular do 1º DIP, porque ele está à frente aí dessas investigações
informações e, claro, assim como a gente vem acompanhando aqui, eu, a Nathalie Moraes, a gente vai trazer durante essas investigações todas as outras atualizações, Karine e Carlão. Obrigada, André Meirelles, pelas informações e boa recuperação. A gente espera a saúde, sem né, dúvida. Carlão? Para força aí, Paulo, queridão. Paulo Onça. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos direto para os bastidores da política amazonense, com os detalhes, hein? Política. Com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, com a oposição sem liderança, Davi Reis deve ser eleito presidente da Câmara dos Vereadores com folga, é isso mesmo? Como é que estão os bastidores dessa disputa? Conta pra gente. Boa noite, Blink. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, trazendo informação aqui de Thiago Botelho, que está de olho nisso, jornalista. E beleza. Davi Reis, que já foi presidente da Câmara, aliás, quando o presidente deu muita pauta pra gente, porque todo dia era um media kit, era um anexo pra rolar, enfim. E aí tem uma chance gigantesca dele tornar a ser presidente a partir do ano que vem, porque fala-se nos bastidores que ele tem aí cerca de 30 votos dos 41 vereadores. E, quer dizer, voto mais que suficiente para que ele seja, sim, eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus. Outros nomes que estavam na disputa, mas que aparentemente já tiraram seu banquinho, seriam os vereadores Diego Afonso, Iomar Lins, Thaisa Lippe e Capitão Carpê. Como o governador até agora não se manifestou, como ele está off, sim, a colocação de Caio André ali teve muita participação do governador, apesar de ninguém declarar isso, né? Mas, poxa, em todas as ações está mais do que declarado quanto o governador participou da eleição. Tanto o governador quanto o prefeito participaram da eleição que colocou Caio André como presidente, e foi ali que Davi Almeida perdeu grande parte da Câmara que ele tinha na mão, sim, quando insistiu em Davi Reis, e ele segue insistindo em Davi Reis, mas agora é outro conceito, outro contexto, então ele entende que pode fazer isso e aparentemente pode mesmo, porque Davi Reis tem uma grande chance de ser eleito presidente, mas vamos deixar passar um tempinho, falta pouco, pra gente saber se isso se consolida. Karime, Carlão. Blink, falando em governador, ele anunciou aí o pagamento do 13º salário e também a antecipação do pagamento dos servidores estaduais desse mês. Procede? Uma boa, né? Procede. Nem costuma ser meu assunto por aqui, mas como é 13º, eu acho que servidor público tá a fim de ouvir. Vamos falar disso, né? Então, no próximo dia 20 vai sair o 13º de quem recebe auxílio emergencial. Para os dias 16 e 17 de dezembro deve sair o plano, né, que sai aí o 13º dos servidores. E aí a gente está falando de 121 mil servidores públicos, incluindo ativos e inativos, ou seja, os aposentados também. E a folha de dezembro deve ser antecipada para os dias 19 e 20 de dezembro, para que, né, o servidor passe aí as festas de fim de ano com o dinheiro no bolso e esse dinheiro circule, o comércio e tudo mais. Então, todo dia alguém me pergunta como é que tá o 13º, então achei legal trazer. Só recapitulando, dias 16 e 17 deve sair aí o 13º de todo mundo que é servidor público do estado do Amazonas. Blink, a gente começou falando o programa, né, falando sobre a reforma tributária, o relatório, né, o primeiro texto que foi lido do relator, o senador Eduardo Braga. Como é que você analisa esse primeiro texto que a gente deu uma prévia, um resumão aqui no início do programa? Será que agradou gregos e troianos, ou nem tanto, nem tão pouco? Conta. Sim, Eduardo Braga conseguiu aí com maestria fazer o papel dele, que não era nem um pouco fácil. A gente precisa lembrar que esse texto vem da Câmara, como ele foi mexido no Senado e mexido de uma forma que a gente consegue manter alguma vantagem ali para a Zona Franca de Manaus e outras alterações também que aconteceram, ele retorna à Câmara, então o desafio não para por aí. Mas o que estava na mão do relator Eduardo Braga foi feito. Ele até protocolou hoje na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, esse assunto ainda tem muito que rolar no Senado ainda, agora que está começando ali na CCJ. E às 16h10 teria que ter aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, mas não teve, não por nada, acontece que não teve quórum, que eu acho um absurdo ali, não tinha gente para aprovar. E aí, vai remarcar, a previsão é que quarta-feira a gente tem aprovação disso. De qualquer maneira, o Senado aprova
se aprova mexendo, tem que retornar para a Câmara dos Deputados, e ali é outra batalha e tudo mais, depois vai para a mão do presidente. Se mexer também tem, enfim. Mas a gente vai seguir acompanhando. Nenhuma etapa é fácil, mas a gente está conseguindo... Tá melhorando, né? Sim, a gente está conseguindo se colocar. Então a Zona Franca, ela não está abandonada nesse momento. E nessa hora é importante lembrar que Eduardo Braga e Omar Aziz têm um trânsito muito bom ali com o presidente Lula. E nessa hora isso importa sim, para que o texto final aprovado e tudo mais seja generoso ali com a gente de alguma forma. Karime, Carlão. Brinca, olha só, a deputada Maiara Pinheiro deve desistir da reeleição, né, como deputada, é claro, e abrir aí caminho para o irmão, que é o Emanuel Pinheiro, que inclusive foi eleito em outubro agora, vice-prefeito lá em Quari. Mas parece que ele já está realmente mirando ocupar o cargo da irmã, é isso, Cíntia? É isso. Fala-se nos bastidores que Maiara Pinheiro quer aposentar aí, pelo menos por hora, ela vai ser mãe novamente. Então, ela quer focar nisso e por isso vai deixar de ser... Não é que ela vai deixar, ela vai terminar o mandato, mas não vai tentar a reeleição. Sim. E aí vem o irmão, como o Carlão falou, e ele vai deixar de ser vice do pai, porque ele assumiria, quer dizer, ele vai assumir ainda, porque são 2 anos aí que Maiara continua deputada, mas ela não vai para a reeleição. Durante esse período, aquela campanha que aconteceria para Maiara retornar à cadeira de deputada, que aliás foi uma cadeira que a primeira vez que ela chega, a deputada, ela chega como a mais votada. E, então, ou seja, tem uma grande força a família Pinheiro para sim conseguir fazer o Emanuel ocupar esse lugar. Hoje ele é vice, quer dizer, hoje não porque não tomou posse, mas foi eleito e aí em janeiro passa a ser vice do pai. Ele deixando... É um negócio de família, né, Blink? Completamente de família. Ele deixando vaga esse cargo de vice, virando deputado, e aí a gente está falando bem lá na frente, mas provavelmente é o que vai acontecer, significa que o presidente da Câmara, que a gente até agora não faz ideia de quem seja, porque ele ainda vai ser votado, vai assumir o cargo de vice aí. Então, é importante ficar de olho para saber quem vai ser esse presidente da Câmara, porque ele vai acabar entrando nesse jogo. E, enfim, a gente só está adiantando o que deve acontecer, mas vamos seguir de olho nisso, porque essa equação familiar aí mostra muita coisa pra gente. Né? Totalmente. E Blink, conta pra gente, finalmente então os vereadores aprovaram o aumento do salário deles? Eu vou falar disso, mas como a gente falou do Adail, deixa eu falar da história da medalha que ele vai receber na Assembleia. É porque rodou... Comentário do Carlão, melhor, né? É que rodou muito as redes sociais que o Adail Pinheiro receberia ali uma medalha de mérito legislativo. Acontece todo ano nesse período que a gente está, e aí realmente uma série de autoridades e tudo mais recebe medalha. Todos os deputados falam ali os nomes que eles entendem que merecem receber e acontece esse momento. O Tiago Abraim, ele fez a proposta para que o Adail recebesse a medalha. Só que é o Adail filho. E aí rodou a internet que seria o Adail pai. E aí voltou tudo aquilo sobre ele ter sido preso, acusado de pedofilia e tudo mais. Mas não é o pai. Essa homenagem não é feita ao pai, e sim ao filho, que hoje é deputado federal. E aí, no dia 12/12, daqui a pouquinho, essa semana ainda, uma série de medalhas vão ser entregues, incluindo do Adail Filho, que foi proposta por Tiago Abraim, que é deputado estadual de primeira viagem, e está entregando aí para Adail Filho, que é deputado federal, medalha de mérito legislativo. Agora, Karime, falando do aumento de salário. Do aumento do salário. A gente teve 34 votos a favor e 5 contra. Os 5 que são contra foram Carpê, Capitão Carpê, Ivo Neto, William Alemão, Rodrigo Guedes e Raif Matos. Sobre os aumentos, o prefeito vai passar de 27 mil o salário dele para 35 mil. Vice-prefeito de 26 mil para 32 mil. Secretários municipais de 21 mil para 27 mil. E os vereadores de 18 mil para 26 mil. Bom, né? Eu achei legal, achei bacana. Tranquilo, um pouquinho, né, para todos. Hoje a Câmara Municipal, ela teve um momento de muita discussão. Essa última semana, que fala-se muito de dinheiro e outras questões, teve muita discussão. Uma delas foi sobre a escala de trabalho dos vereadores, porque foi proposta ali que eles
ficassem 5 dias na semana, que nem um trabalhador normal, de segunda a sexta, trabalhando no plenário. O vereador Gilmar Nascimento fez uma fala, vamos ouvir. Eu sou contra a escala 5x2, por uma razão. 3 dias que nós ficamos aqui, senhor presidente, é por uma necessidade muito grande das matérias dos projetos de lei de deliberar e discutir o devido processo legislativo. Se a gente ficar aqui 5 dias, é um vazio muito grande para Manaus, sabe por quê? Porque hoje a população reclama, cadê os vereadores que ninguém vê os vereadores na rua? Cadê os vereadores que ninguém encontra vereadores? Vereadores só andam em época de eleição. A gente tem que sair da nossa cadeira, a gente tem que estar lá nos hospitais, no 28 de agosto, no João Lúcio, no Platão, na UBS, lá numa lixeira viciada, acompanhando uma limpeza pública, acompanhando uma escola funcionando, acompanhando uma feira, e a gente fica aqui, vai ficar aqui de segunda a sexta-feira. O presidente, quem quiser ficar, fique, mas não pode ser a cabeça de um querendo regular 41. A gente tem que entender, eu entendo que o vereador, por exemplo, eu trabalho todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias. O vereador, eu duvido que seja algum vereador que trabalha só 3 dias. É equívoco passar para a população que o vereador trabalha 3 dias. E como é que ficam as comissões, senhor presidente? Que as 22 comissões. Como é que ficam as audiências públicas? Como fica o atendimento no gabinete e as visitas na comunidade? Não. Aí vão dizer, vereadores querem ficar no ar-condicionado, lá dentro, sentado, sem sair. Isso é ruim para todos os vereadores, senhor presidente. A maior reclamação é a presença do vereador lá. 3 dias, ele é suficiente. É 5x2, senhor presidente. 18 horas. Ouvimos aí Gilmar Nascimento, eu quase fiquei com muita dó dele. Ele fica o dia inteiro, o dia inteiro trabalhando. Porque ele fica das 7 da manhã até as 6 da tarde lá na Câmara. Não, e a população vai sentir uma falta danada, né? Se ele não for. Ele sai 2 horas de lá e pega o beco e vai pra comunidade, vai pra onde ele quiser. Então acorda às 7 da manhã e de 9 ele tá na Câmara. Dá pra ele fazer muita coisa. Deixa eu fazer só uma correção aqui. A gente falou sobre o senador Eduardo Braga e o que ele fez na comissão. E ele mandou um áudio-vídeo pra gente, vídeo pra quem tá acompanhando no YouTube, e eu acabei não colocando, mas vamos ouvir agora. Eu me sinto com o dever cumprido porque entreguei o relatório, fiz um trabalho muito intenso para construir um relatório que mantivesse uma coerência, que mantivesse compromissos com a simplificação, com a segurança jurídica, com a questão da neutralidade da carga tributária. Fizemos avanços, reputo que muito importantes no relatório, tanto é que o relatório está publicado desde as 9h30 da manhã e a repercussão super positiva até onde eu consegui enxergar. Portanto, eu me considero com dever cumprido, com absoluta transparência e entregue para que vocês possam avaliar. 18 horas. É isso aí, eu volto com mais informação para você amanhã. Obrigada, Blink. A gente acompanhou então a fala do senador Eduardo Braga, ele que é relator da reforma tributária e entregou o primeiro texto hoje para análise, não é isso? Daí ele estava explicando melhor. Comissão de Constituição e Justiça. Exato. Daí ele estava explicando melhor como é que ele foi feito e tempo recorde até. Obrigada, Blink, pelas informações. Até amanhã. 18 horas. Continue em 100,7, daqui a pouquinho, olha só, incêndio na Amazônia e no Pantanal puxam recordes de emissão de carbono em 2024, detalhes em instantes. 18 horas. Agora tempo e temperatura, hein? Como é que está o tempo para amanhã, terça-feira, aqui em Manaus, com Karime Leão? Previsão do tempo. Carlão, segundo informações do Clima Tempo, assim que o celular abrir, a gente acha que perdeu tudo, tá aqui. Achou? Para amanhã, achei. A previsão é de tempo nublado com chuva de manhã e começo da tarde. À noite, o tempo fica só nublado, não deve chover. Mínima prevista, 24 graus. A máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 82%. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 94%. Olha só, o nosso Rio Negro, ele voltou a acelerar o ritmo de subida, hein? Que bom. De ontem para hoje subiu 12 centímetros e com isso rompeu a cota de 15 metros, atingindo agora no Porto de Manaus a marca de 15 metros e 10 centímetros. 18 horas. E agora nós vamos conferir a situação do trânsito, em como está, né? Algumas das principais vias aqui na nossa capital, aqui em Manaus. Trânsito.
Segundo informações das câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, a Avenida André Araújo com a Rua Gabriel Gonçalves, no Aleixo, próximo à Secretaria de Saúde, no sentido bairro Centro, está com trânsito fluindo normalmente. Na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, próximo à Fametro, trânsito intenso com muitos veículos pela via. A Avenida Altaz Mirim, esquina com a Rua Penetração, temos trânsito carregado, mas sem retenções na via. Olha só, o Largo São Sebastião acaba de ganhar um espaço multicultural que já está, inclusive, encantando Manaus. No último domingo foi inaugurado o Valer Teatro, que é um projeto aí do Grupo Valer, que une arte, gastronomia e, é claro, literatura, Karime. E o espaço fica bem em frente ao Teatro Amazonas, pretende oferecer uma experiência que vai do café ao vinho, com direito a uma vista deslumbrante, né? Do maior cartão postal da cidade. Olha só, o Valer Teatro traz uma seleção incrível de livros, desde os mais premiados pelo Jabuti até títulos especializados sobre a Amazônia. E tem mais, a criançada também tem vez nesse projeto, com um cantinho especial recheado de histórias super atuais, Karine. E o espaço conta com 2 andares, viu, Carlão? No térreo tem um café, uma galeria de arte, uma sala de vinhos para quem gosta de degustar cultura com sofisticação. No segundo andar é onde fica a livraria, pensada para ser um refúgio dos sonhos para quem ama a leitura. Olha só, a proposta vai além de vender livros, a ideia é atrair aí os jovens e fomentar o hábito da leitura, com encontros com autores, rodas de conversa e até visitas a escolas. Fundada em 1991, a editora Valer mostra que continua inovando e conquistando corações aqui em Manaus. 18 horas. Os incêndios florestais que atingiram a Amazônia e o Pantanal em 2024 deixaram um impacto gigantesco, segundo uma análise do Observatório Europeu Copérnicos. Só este ano, os 2 biomas juntos liberaram mais de 195 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Carlão, é o maior índice registrado desde 2010 na Amazônia, um recorde histórico para o Pantanal. E o problema não parou por aí. Além do Brasil, as Américas do Norte e do Sul enfrentaram uma temporada de fogo intensa, com destruição no Canadá, Estados Unidos e Bolívia. Olha só, hein? Mas o foco na nossa Amazônia e no Pantanal traz um alerta urgente sobre os prejuízos ambientais e também o custo climático dessas queimadas, Karine. E o repórter André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente. Ele tem mais informações a respeito desse levantamento. Boa noite mais uma vez, André. Então, essas queimadas transformaram por várias semanas o ar aqui de Manaus um dos mais poluídos do mundo, não é isso? Boa noite mais uma vez, Karine, Carlão, ouvintes ligado aqui na Mix FM. Olha, essas queimadas, sim, por semanas fez aí o ar de Manaus um dos mais poluídos do mundo. Esses dados aí foram divulgados, né, na última quinta-feira pelo Observatório Copérnicos da União Europeia, que inclusive chamou a atenção para as emissões provocadas por uma série de queimadas particularmente intensas, até mesmo na região das Américas. Os incêndios também contribuíram para deteriorar as condições do ar, também provocando danos à saúde das populações atingidas. Esses incêndios florestais foram potencializados pela seca intensa que fizeram disparar a liberação de gases causadores do efeito estufa aqui na Amazônia, na Amazônia Legal nesse ano. Olha, o Rômulo Batista, que é o porta-voz da Greenpeace Brasil, explica agora pra gente que o desmatamento e os incêndios florestais, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, né, o uso de fogo para fins da vegetação também foram responsáveis aí por esses grandes incêndios. Vamos acompanhar. Vale a gente lembrar que tanto na Amazônia quanto no Pantanal, aí a gente tem o uso de fogo principalmente para 3 grandes utilização, né? A primeira é a renovação, chamada renovação de pasto, que deveria ser proibido nas grandes propriedades. Você tem ele como instrumento para finalizar o desmatamento, ou seja, você desmata uma área e põe fogo para que essa matéria orgânica morta vire cinza e seja incorporada no solo, e também é utilizado como um instrumento de desmatamento, seja no Pantanal, seja na Amazônia, na época mais seca, principalmente em área que já foi degradada, esse fogo se alastra, queima e mata essa vegetação natural, seja na primeira ou até mesmo em alguns casos na segunda ou terceira vez que isso ocorre. 18 horas.
Bem, a gente conferiu a fala do porta-voz da Greenpeace Brasil, Rômulo Batista. Olha, o monitoramento dos pesquisadores europeus está em linha com o programa Queimadas do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que revelou na verdade na semana passada que os biomas brasileiros tiveram recorde de incêndios em 2024. De janeiro a novembro, o sistema registrou 134.979 focos de incêndios na Amazônia. Esse resultado representa um aumento de 43,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esses valores são os maiores catálogos já registrados desde o ano de 2007. A alta, contudo, foi ainda mais expressiva nos outros biomas. Por exemplo, nos primeiros 11 meses deste ano, houve um crescimento de 64,2% nos focos de incêndio no Cerrado e de 139% no Pantanal em relação ao mesmo período de 2023. A gente vai também continuar ouvindo o porta-voz da Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, que comenta agora quais são as ações que precisam ser feitas para acabar aí com esses incêndios e desmatamentos na região da Amazônia e Pantanal. Ao fogo, fazendo inclusive o uso do fogo, o manejo integrado do fogo, fazendo essas queimadas prescritas que evitam que o fogo se alastre por longas direções. É necessário também punir quem está fazendo essas queimadas de forma ilegal e de forma inconsequente, ou até mesmo aqueles que tinham autorização para queimadas, mas que perderam o controle por falta do manejo adequado ou do uso de ferramentas como o acero, que é justamente fazer uma barreira natural ali onde não tenha combustível para que esse fogo passe. Além disso, é preciso que a gente aprove leis, por exemplo, do manejo integrado do fogo, para que a gente possa prevenir que esse fogo aconteça. A gente precisa de um maior número de brigadistas, a gente precisa da formação, por exemplo, por que não de uma brigada que tenha equipamentos que possam combater incêndios desse tamanho que a gente está vendo. A utilização de aviões de tamanho grande para combater o fogo, para prevenir, que é a forma mais eficaz de evitar que as queimadas cresçam, e também combater quando se faz necessário. 18 horas. Tá, então a gente conferiu a fala do Rômulo Batista, porta-voz da Greenpeace Brasil, falando aí sobre esses incêndios na Amazônia, como combater, que levam aí a recorde de emissões de carbonos em mais de 2 décadas, Karine Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André Meirelles, 6h54. 18 horas. Economia. Agora, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar bateu novo recorde, hein? Hoje fechou aos R$6,08, com alta de 0,18%. O euro fechou em alta de 0,19%, cotado aos R$6,42. E o Bitcoin registrou queda de 3,29 29%, cotado a R$594.477. E o Bovespa fechou em alta de 0,97% aos 127.166 pontos. E a venda de carros híbridos e elétricos no Brasil ultrapassaram 58 mil unidades, representando um crescimento de 67% em comparação com o mesmo período do ano passado. Mix. Olha, uma operação do Procon Amazonas que aconteceu nessa semana autuou 3 agências bancárias por descumprirem lei das filas. Olha, Karine. Carlão, nos bancos havia 8 pessoas esperando atendimento por mais de 40 minutos em todas essas agências, como explica o repórter André Meirelles. 3 agências bancárias no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus, foram autuadas nesta segunda-feira pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, o Procon. Durante uma fiscalização de rotina, foi constatado o descumprimento da lei das filas. No momento da ação, 8 pessoas aguardavam atendimento por mais de 40 minutos em cada uma das agências. De acordo com o chefe de fiscalização do Procon, Pedro Malta, durante a ação, entre as pessoas no local, 2 ficaram aguardando entre 45 minutos e 1 hora para serem atendidas. Uma por estar com o tempo fora do limite, determinado por lei para a data de hoje.
a outra estava sem emissão de senha, estava emitindo uma senha manual fora do padrão legal, que não continha as informações que se fazem necessárias para que a gente possa identificar o tempo de atendimento e o local que foi feito esse atendimento. E a terceira também estava fora do horário legal, com mais de 1 hora de atendimento. Então, as 3 foram autuadas e o processo segue aqui pela área da fiscalização para a lavratura de auto de infração. O tempo de espera nas agências bancárias e similares deve ser de 30 minutos em dias normais, 40 minutos nas vésperas e depois de feriados prolongados e 50 minutos nos dias de pagamento dos servidores públicos municipais devido à complexibilidade dos serviços prestados. As agências que utilizam todas as caixas ou quiosques disponibilizados para atendimentos aos consumidores vão ter prazos acrescidos em 10 minutos. O consumidor prejudicado pode fazer denúncias ao Procon Amazonas por meio dos canais oficiais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas. Esporte. Agora vamos ao nosso giro esportivo. A torcida botafoguense. Aliás, eu nunca tinha visto tanto Botafogo. Saiu botafoguense do armário, saiu do bueiro, caiu do céu. Olha que legal. Cara, como tem Botafogo, cara. Acho que é a maior torcida. Bom, não é pra menos. O Fogão vive aí um momento histórico com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2024. Um jogão de bola, inclusive. E apenas alguns dias depois, de levantar a taça da Libertadores, também outra belíssima conquista. É muita alegria para o torcedor alvinegro, que agora já foca aí no próximo desafio, que é a Copa Intercontinental de Clubes, Karine. Exato, Carlão. E o Botafogo estreia com tudo já nessa quarta-feira, dia 11 de dezembro, contra o Pachuca do México, atual campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. A partida acontece às 1 da tarde, horário de Manaus, lá no estádio 974 em Doha, no Catar. O confronto promete ser uma batalha emocionante entre o campeão da Libertadores e o melhor da CONCACAF. Olha só, Karine, Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio. O Clube Gaúcho anunciou nesta segunda-feira que o treinador não terá contrato renovado. O vínculo entre as partes se encerra em 31 de dezembro. Já o Cruzeiro permanece com Fernando Diniz para 2025. Reunião entre o treinador e o clube na manhã desta segunda-feira já começou a discutir o planejamento para o próximo ano. E o Vitória renovou o contrato de Thiago Carpini até dezembro de 2025, principal destaque na campanha de arrancada do time no retorno do Campeonato Brasileiro. O treinador tinha a situação encaminhada para prorrogar o vínculo e aguardava apenas o término da campanha da Série A para sacramentar aí o acerto. E para 2025, Atlético, Criciúma, Cuiabá e Atlético de Goiás não evitaram o rebaixamento no Brasileirão, enquanto Remo, Ferroviária, Volta Redonda e Atlético foram promovidos da Série B. E assim, o Amazonas terá como adversário em 2025 o Atlético Paranaense, o América Mineiro e o Atlético de Goiás. O Avaí, Botafogo de São Paulo, Chapecoense, CRB e Criciúma, olha só. E também vão ser adversários do Amazonas, o Atlético de Minas, o Coritiba, Cuiabá, Ferroviária, Goiás, Novo Horizontino, Operário, Paysandu, Remo, Volta Redonda e Vila Nova. Mix. Agora nós vamos conferir outros destaques do dia. 18 horas. Cenário de incerteza política na Síria leva países vizinhos a reforçar a insegurança nas fronteiras. O governo brasileiro determina esvaziamento da embaixada do país em Damasco, na Síria. O Observatório Europeu afirma que 2024 foi o ano mais quente na história do planeta, registrado pelos observatórios climáticos. No Brasil, ICMS para compras em sites internacionais vão subir de 17% para 20% a partir de abril do ano que vem. Mix. Seguimos direto para o editorial às 18 horas. Editorial 18 horas. A Zona Franca de Manaus respira mais aliviada. O senador Eduardo Braga foi decisivo ao assegurar que as vantagens comparativas do nosso modelo econômico permanecessem intactas no texto do relatório da reforma tributária. Sem dúvida, foi uma batalha contra um poderoso lobby que queria enfraquecer as bases de um modelo que não é só econômico, mas também ambiental e social. A Zona Franca não é apenas um polo industrial,
mas é o coração econômico da Amazônia. Garante empregos, sustenta famílias e é uma das maiores aliadas na preservação da floresta, ao oferecer uma alternativa econômica sustentável. O senador Eduardo Braga mostrou firmeza e habilidade política ao proteger os incentivos que garantem a competitividade desse modelo único no país. Enquanto muitos colocam a Zona Franca sob ameaça, é importante reconhecer que sua sobrevivência é fundamental, não só para o Amazonas, mas para o Brasil. A reforma tributária traz mudanças, mas essas mudanças não podem ser feitas à custa do desemprego ou do desmonte de um modelo que já provou sua importância estratégica. Garantir as vantagens da Zona Franca é garantir o futuro de milhares de famílias e a preservação da Amazônia. O Senado foi palco de uma vitória do bom senso, da responsabilidade e da proteção de um patrimônio brasileiro. Agora resta a todos nós, cidadãos, seguir atentos e vigilantes para que o compromisso com o Amazonas seja de fato realmente cumprido. 18 horas. 7:02, boa noite, Karime. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.